Glórias a Deus por isso. Nós estamos estudando o livro de Esther. E hoje seria o dia de finalizar, né? Não sei se a gente consegue, hein? Porque Deus me deu a palavra lá em Esther 4. Esther capítulo 4, verso 1, por favor, João. Vou ficar desse lado aqui hoje. Diz assim a palavra de Deus: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Amém, até aí, por enquanto. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Pai. Pai, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa avivar as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós venhamos a compreender, ó Deus, aquilo que tu queres falar conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor possa nos dirigir através do teu Espírito Santo, para que nós venhamos, Senhor, a guardar a tua palavra no nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, a guardá-la todos os dias das nossas vidas, quando nós estivermos meditando, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós tivermos essa oportunidade, Senhor, de estarmos lendo, estudando, meditando na tua palavra. Que o teu Espírito nos guia, Senhor, e que nós venhamos a memorizar a tua palavra, que ela seja guardada no nosso entendimento, no nosso espírito, ó Deus, para que venha a ser usada para a transformação, Senhor, dos nossos corações. E em nome de Jesus, Senhor, eu coloco essa igreja nas tuas mãos, coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor, para que tu venhas ungir-nos, ó Deus, para que a palavra que sair, ó Deus, venha entrar diretamente no nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O livro de Esther, ele não menciona nenhuma vez o nome de Deus. Apesar que do início até o final a gente percebe, né, Deus operando. Isso só acontece também lá no livro de Cantares, onde não se menciona o nome de Deus, mas em Cantares tem um versículo, em Cantares 8:6, que menciona Senhor. Agora, Esther, você pode procurar, que ali não tem a palavra Senhor, não tem a palavra Deus, não tem Yahvé, não tem nenhum dos nomes de Deus. Quem escreveu esse livro? O livro de Esther, não se sabe a autoria, mas supõe-se, em primeiro lugar, que pode ter sido Mordecai quem escreveu, ou Esdras ou Neemias. Um desses três é o autor. A data também é um pouco incerta, mas foi no final do reinado do rei Xerxes. Por que fala rei Assuero, outra hora fala Xerxes? O nome dele é Xerxes. E Assuero é um título. É como, por exemplo, o rei Charles. Charles é o nome, rei é o título. Então, Assuero é um título. E o nome dele era Xerxes. O filho dele que assume depois é Artaxerxes. Então, às vezes, dá uma confusãozinha aí na cabeça, né? Para estar guardando todos esses nomes. Quem foi o pai do rei Assuero?
o Dario. Lembra daquele rei lá na Daniel, na cova dos leões? O rei jejua e vai procurar por Daniel. Então era o pai do rei Assuero. Então nós vemos ali, né, no início, já recapitulando um pouco, sobre as festas, né, que já foi falado aqui, né, que o rei deu durante um período de 6 meses. Qual que era a intenção do rei dar essas festas? Como já foi falado, que ele queria mostrar, né, as grandezas, né, do reino dele, as riquezas do palácio, as riquezas conquistadas por ele, né? Mas também havia ali um motivo por trás de tudo isso, que se a gente não estudar a história, a gente não descobre, porque aqui na Bíblia não menciona. Mas ele queria o quê? Invadir a Grécia. Então ele aproveitou tudo isso para mostrar tudo que ele tinha, tudo que ele havia conquistado, que ele era um grande rei, para convencer os príncipes, governadores das províncias, das 127 províncias, a entrar com ele nessa guerra. Por que ele queria isso? Porque o pai dele, o rei Dario, ele já havia tentado, no mandato dele, invadir a Grécia, e ele fracassou, saiu envergonhado de lá. E ele dá toda essa festa, então, com essa intenção de ir lá e conquistar, para mostrar que ele era o rei. Ele era o cara, né? Que ia conquistar aquilo que o pai não conquistou. Aquela vontade, às vezes, do filho, né? Se reafirmar, né? Às vezes ele tem alguma coisinha ali com o pai e ele quer mostrar que ele consegue. Então, ele deu esses 6 meses de festa. E nesta festa, mulheres não entravam. Nessa festa aí de governadores, todos, só homens. Por isso que a rainha Vasti estava dando uma festa ao mesmo tempo para as mulheres. E aí ele entra naquele detalhe que já no final lá das festas, depois de muitas reuniões, de estratégias, né, para conquistar a Grécia, ele manda chamar a rainha, né? E não se sabe por que a rainha disse não, que ela não iria. Ninguém entende, né, o porquê. Por que que essa rainha, uma mulher tão bonita, tão inteligente, né, se ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha, ela tinha muitos atributos. E ela fala não. Entre os teólogos, há um estudo que eles falam que talvez ele mandou uma proposta muito indecorosa, por isso ela se recusou a entrar naquela festa onde só tinham homens. E aí, como a gente viu, né, os sábios do rei aconselhou ele a depor a rainha, né? E ela foi condenada a nunca mais ver o rosto do rei e foi tirado o título dela de rainha. Aí nós vamos continuar aí um pouco falando sobre o livro. Esther quer dizer, né, estrela, é um nome persa que ela usava para o quê? É uma estratégia também do Mordecai, para não ser reconhecida, né? E sofrer, né, retaliações por parte dos persas. Então, quando o rei Assuero depõe a rainha Vasti, só um minutinho aí que eu esqueci aqui. Ele vai, é claro que ele está muito triste, né? Aí ele vai para essa guerra lá na Grécia e chega lá, é um fracasso também. Igual aconteceu com o pai, ele volta derrotado, fracassado. E é onde que entra lá aquela parte que o rei começa o quê? A aplacar, passou-se a raiva, lembra que foi lido? Passou a raiva do rei e, de repente, ele começa a lembrar da rainha, da Vasti. E é claro que no palácio eles não queriam que a rainha voltasse. Eles começaram a temer
que se ele perdoasse a rainha e ela acabasse voltando, ia ficar ruim para os sábios, né? Por quê? Porque é claro que ia ter retaliação se ela voltasse para cima deles, né? Então ali eles inventam ali, né, um concurso de beleza. Segundo o historiador, o Flávio Joséfo, participou desse, que seria assim um concurso, né, mas não seria um concurso, né? Foram 400 moças. Mas não foi um concurso por quê? Porque essas moças, elas eram obrigadas a participar. Eles olhavam, escolhiam, né, as moças bonitas, elas eram arrancadas das suas famílias e era levada querendo o pai ou não, querendo a mãe ou não, querendo a moça ou não, era obrigada a ir. E lá, elas seriam submetidas a um tratamento de beleza durante aproximadamente 1 ano, como já foi falado aqui, né? E se elas comparecessem diante do rei, e o rei não gostasse dela, não escolhesse, elas não fossem escolhidas para a rainha, elas iam para ser uma concubina do rei, não poderia se casar com outra pessoa, talvez nunca mais elas viam o rosto do rei também, né? Então a pessoa estava condenada até mesmo à solidão. Vamos lá, vamos explicar agora por que existia assim uma rixa tão grande entre Mordecai e Amã. Lembra? Vamos lá. Vamos procurar na Bíblia, a gente vai começar a entender. Números capítulo 20, versículo 14. João, por favor. O povo estava lá no deserto, Moisés, chegou uma hora que eles tinham que o quê? Se movimentar. E aí eles teriam que passar, né, dentro de Edom. Então, ali nós vamos ver, ó, Números 20, 14. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel: você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Pode ser só até aí, João. Quem era Edom? Edom eram os descendentes do Esaú. Lembra do Esaú? O irmão do Jacó? Então, por isso que ele fala, né? Israel quer passar. A descendência do Jacó, que tinha mudado de nome para Israel, né? Queria passar pelas terras, e o rei Edom disse não. Sonoro não. Aí Moisés fala para ele: olha, deixa a gente passar. Novamente ele pede: deixa a gente passar. Se o nosso gado beber água, ou precisar de comer alguma coisa, ou se nós precisamos de alguma coisa, a gente vai pagar para vocês. Aí a resposta foi não. E por causa disso, eles tiveram que fazer um outro trajeto bem mais longo. Vamos lá. Mudando agora, para a gente descobrir quem que é. Esse povo de Edom eram os famosos amalequitas. Quando Saul, o rei Saul, ele foi coroado, porque Deus escolheu, ele foi o primeiro rei de Israel, Deus manda ali uma medida de juízo sobre os amalequitas. Por quê? Porque eles eram cruéis,
Eles eram um tipo de povos assim sanguinários, que abriam a barriga das grávidas, né, para matar, né? Eram cruéis, sanguinários mesmo. E aí nós vemos ali lá em Saul, Deus falando, mandando uma ordem através do profeta Samuel. Olha, Saul, você vai entrar com um exército lá na terra dos amalequitas e você vai destruir todos, homens, mulheres, crianças. Não vai pegar despojo, vai destruir os gados, as ovelhas, não vai pegar nada de lá. Ele recebe a palavra de Deus e ele vai lá, é aquela famosa passagem, conforme eu for falando vocês vão lembrar, né? Ele vai lá, guerreia e começa a matar, e ele junto, ele decide lá, ele tem muito gado, tem ovelha boa, né? Vamos perdoar, e o povo concorda. Então eles começam a trazer nesse gado, essas ovelhas para Israel. E mais uma coisa ele faz. Ele se impressiona muito com o rei dos amalequitas, o rei Agag. Por isso que fala que Amã era agagita. Depois eu vou explicar certinho, né? Ele se impressiona demais com a sabedoria. Diz que ele era muito bonito. E ele traz o rei. Por quê? O que ele queria fazer? Exibi-lo como um troféu. Olha, tá, como os outros reis faziam. Mas Deus, ele não aceitava esse tipo de coisa, não aceita esse tipo de coisa. O povo dele tinha que ser diferente. Aí, quando o profeta chega para falar com o Saul, aí ele fala assim, ele vai correndo a hora que o profeta chega, fiz tudo o que Deus mandou fazer. Aí o profeta fala, você fez tudo? E que balido é esse de ovelhas? Que mugido é esse de gado que eu estou ouvindo? Aí ele já arruma desculpa. O povo, já colocou a culpa no povo, não foi ele. O povo resolveu perdoar o melhor das ovelhas, do gado, para oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus. Aí aparece aquele versículo, quando Deus dá uma palavra lá através do profeta, que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas na obediência. E ali ele fala que foi rasgado o reino dele, né, de diante de Deus. Deus estava tirando por causa dessa desobediência. Por quê? Porque era um tempo de operar a justiça de Deus e era para ele destruir totalmente os amalequitas. E Saul não fez. E olha como que isso vai prejudicando, né? Porque sobrou lá muita gente ainda, né? Que não foi morta. Aí o profeta Samuel já está indo embora e ele fica, não me deixa passar vergonha, pelo menos por causa dos anciãos, fica comigo. Aí ele volta e fala, traz aqui o rei de Agag. Aí eles traz o rei até ele e o profeta diz a palavra de Deus que ele mata o rei na frente de todos ali, despedaça o rei. Então vamos lá. Agora indo para lá, sobrou gente por aí, né? Porque tem amalequita até hoje aí fazendo atrocidades. Amã fala que ele era agagita. Não sei se vocês lembram quando foi lido isso, quando o pastor Bruno pregou. Ele era agagita. Por quê? Ele era da descendência do rei Agag. Por isso que ele era agagita. Então, ele tinha uma linhagem real que vinha lá desse rei. E por isso que ele odiava tanto os judeus, porque destruiu o rei deles, destruiu o povo, né? Então já havia essa raiva de Amã, por isso que ele tinha tanto ódio dos judeus aqui que a gente lê, né? Ele está sempre perseguindo, ele está sempre fazendo algo contra os judeus. Vamos lá. Vamos
voltar agora para Esther, né? Então, para a gente perceber aí que quando um não obedece, gerações depois vão sofrer. Hoje ainda tem muito amalequita por aí. E a gente vê alguns estudiosos falando que eles estão misturados. Eles misturaram com várias nações já, geralmente no Oriente Médio. Mas um desses grupos que agem aí, o grupo que vocês ouviram falar muito, né, o grupo Hamas, são descendência dos amalequitas, viu? Por isso que é tão violento, por isso que se levanta tanto contra Israel. Voltando lá, a semana passada, a gente viu que Mardoqueu, ou Mordecai, né? Ele estava na porta do palácio. Vamos entender. A cidade, ela era fortificada. E dentro, geralmente, tem o palácio dentro da cidade. Só que esse palácio do rei Assuero, ele tinha ali mais uma fortificação para não chegar até ele. E ali havia outro portão. Não significa que o Mordecai estava fora da cidade. Ele estava fora do palácio. Então nós lemos ali hoje, começando, né? Quando ele soube sobre o decreto de extermínio, decreto que o Amã fez, né, com ordem do rei, de exterminar os judeus, ele começa ali, o que ele faz? Rasga as vestes. Por quê? Era um costume do povo judeu isso, né? Rasgavam as vestes, eles não olhavam não se era... vamos pôr uma roupinha mais velha aqui para rasgar. Não. Podia ser a roupa de festa melhor que tinha. Na hora que eles recebiam uma notícia ruim, os homens, né? Rasgavam as vestes e eles se vestiam de roupa de pano de saco e eles jogavam cinza sobre a cabeça, né? E faziam assim com o cabelo. Imagina o estado que o Mordecai estava, né? Não estava nada bonitinho. Por isso que fala aqui, onde a gente leu no início, que não podia entrar pela porta do rei. Daquela forma, daquele jeito, não era para entrar. Ele podia ficar na cidade daquele jeito. E diz ainda que o povo de Israel estava nessa situação, né? Aqueles que estavam exilados ali, que foi o tempo do exílio, né? Eles estavam... Muitos se vestiram, rasgaram as roupas como Mordecai, se vestiram de roupas de pano de saco e eles choravam muito alto, gritavam pelas ruas, porque nós lemos aqui que o Mordecai, ele gritava, né? Vocês prestaram atenção? Que ele saía chorando e gritando pela rua. Por quê? Porque vinha ali o quê? Uma calamidade. Nós... Trazendo para os nossos tempos atuais agora, nós vemos, eu vi, não sei se vocês devem ter visto também, né, lá no YouTube, que lá nos Estados Unidos está tendo assim a deportação, né, de vários estrangeiros que estão em situação ilegal, e a gente percebe o quê? Que os trabalhadores lá, as pessoas que estão lá, estão entrando o quê? Em pânico. Por quê? Eles têm medo de sair para trabalhar. Tinha gente que não estava nem saindo para trabalhar, né? Tinha medo de sair para trabalhar e ser pego pela polícia. Outros eram pegos dentro da igreja quando iam para cultuar a Deus. Outros estão sendo pegos, né, na escola. E outros eles batem na porta e já prende e manda. Semana passada parece que veio mais um avião aí com 94 pessoas deportadas. Inclusive estava neste avião uma mulher que fazia 4 dias que ela estava lá. Agora a gente vê, né? Está acontecendo tudo isso e o povo ainda está indo, né? Aí ela estava lamentando porque fez dívidas para ir para lá e ia ser difícil agora de pagar com toda a crise financeira que está acontecendo no nosso país. Se eles estão assim assustados por causa de uma deportação, por causa de bens materiais, agora imagina os judeus que estavam sendo sentenciados à morte, né? Porque o decreto era contra eles. O decreto ia se cumprir daí 1 ano.
Mas imagina vocês pensar, alguém falar, vamos acabar com todo mundo daqui a 1 ano. Você ainda ficar naquela, né, expectativa ainda de corredor da morte, né? E aí o Mordecai, ele está ali, na porta do palácio. E alguém vai lá e conta para a rainha, né, para a rainha Esther, que o Mordecai está lá naquela situação, aquela roupa, com aquele cabelo. E a rainha manda o quê? Levar roupas para Mordecai. Mordecai não aceita, né, as roupas e manda levar uma cópia do decreto. Então, como falou domingo passado, né, Mordecai não entrava, mas o decreto entrou pelo palácio e chegou até as mãos de Esther. Quando o decreto chega nas mãos de Esther e Mordecai fala que ela precisa de falar a respeito dos judeus com o rei, o que a rainha faz? Eu não posso fazer nada. Nessa época ela estava ali, já fazia 5 anos como rainha do palácio. Eu não posso fazer nada? Não posso fazer nada. Faz 30 dias que o rei não me chama. 30 dias que ela não via nem o rosto do marido dela, né? Nem pelo palácio ali, não comiam juntos, né? 30 dias. E Mordecai fala para ela, você precisa falar com o rei. E ela fala, eu não posso fazer nada. É igual aquela pessoa, né? Que às vezes ela passa por uma situação difícil, de repente ela vai para um cargo melhor. E o que acontece? Ela já começa a ficar um pouco orgulhoso, um pouco altivo, né? Não é com todo mundo que ela quer amizade, né? E ali a Esther falou, eu não posso fazer nada. Aí, quando levam esse recado para o Mordecai, aí o Mordecai manda uma palavra para ela aí bem forte, né? 4:13 de Esther, por favor, João. Nós vamos ler o 13 e depois o 14. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que não conseguirá escapar. Olha bem ali, ó. Não pense que por estar. Lembra do verbo ser, estar? Ele está falando para ela ali, ó. Você está no palácio. Por quê? Porque Deus te colocou. Você não era do palácio. Ela não fazia parte da nobreza, né? Ela não tinha sangue real. Ela estava no palácio. Não pense que por estar no palácio, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. O próximo, 14. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Aí ela recebe esse chacoalhão. Não fala quanto tempo demorou. Ela mudou, né, de atitude. A gente não sabe se ela pensou todo aquele dia, se ela pensou a respeito do que estava acontecendo aquele dia, aquela noite. Mas ela manda uma resposta depois para Mordecai. Quando ela é confrontada, quando Mordecai, que era primo dela, mas que tinha criado ela como um pai, né, porque ela ficou órfã, dá esse chacoalhão que pai e mãe às vezes tem que dar, né? Ela acorda para a vida. E aí ela manda um recado. Olha, você fala com os judeus e pede para eles jejuarem. Não vai comer e não vai beber nada durante 3 dias. Eu também e as moças que estão aqui comigo no palácio faremos o mesmo. E depois eu vou comparecer perante o rei. Se eu perecer, pereço.
Porque se o rei não estendesse o cetro para ela, ela poderia ser sentenciada à morte, né? Por isso que ela fala, né? Se tiver que perecer, eu pereço. Quando ela leva esse chacoalhão, ela toma o quê? Uma posição. E nós precisamos de fazer como Esther, também tomarmos a nossa posição. Porque nós fazemos parte do reino de Cristo. Nós somos o quê? Guerreiros, soldados de Jesus. E se nós estamos alistados nesse exército, nós não podemos ficar sem fazer nada. Nós temos que nos levantar, assim como a rainha Esther se levantou, e fazer alguma coisa. Nós temos que perceber que nós estamos vivendo em uma guerra, em uma batalha espiritual. E nós precisamos de armas para lutarmos. Nós sabemos o que acontece lá num quartel. O soldado, primeiro ele tem que levantar cedo, né? Depois ele tem que ser uma pessoa que tem que ser organizado. Ele já levanta, ele tem que colocar em ordem, né? Ali a sua cama, ele tem que estar com a cama sem nenhuma ruguinha, deixar ela arrumada, colocar um uniforme impecável para depois ele sair dali. Então tem que ser organizado. Onde há organização, Deus está ali trabalhando. Mas onde há desorganização, não tem como Deus trabalhar, né? Porque o nosso Deus é um Deus organizado. E ali, o soldado, ele tem que ter o quê? Resistência física. Ele tem que praticar exercício todos os dias, não é assim? Pratica os exercícios, porque se ele tiver que, de repente, ser convocado para uma guerra, para uma batalha, ele tem que estar pronto para ir para a guerra. Outra coisa que o soldado sabe também é obedecer ordens. Por quê? Porque se ele não fizer, ele é ali penalizado, né? Para quê? Para que ele aprenda a obedecer ordens. E outra coisa, o soldado tem noção do quê? De hierarquia. Aquele que está no alto escalão, ele manda mais do que o outro, né? Dependendo da posição que você está, você responde para um, responde para o outro, responde assim, em termos de obediência, em termos de organização. Então, o bom soldado tem que saber que existe tudo isso. E quando nós vamos guerrear, você já viu algum soldado sair para a guerra sem arma? Não, né? Porque senão ele vai ser abatido. E nós, como soldados do Senhor Jesus Cristo, quando tomamos a nossa posição firme, conforme a palavra de Deus nos ordena, quando nós nos levantamos para fazer algo na obra de Deus, e temos sim que nos levantar, todos nós, porque todos temos talentos, todos temos de Deus um chamado. Nós temos que nos levantar com as nossas armas. Quais são as nossas armas? Oração, conhecimento da palavra, estudo da palavra, jejum. A Esther entrou o quê? Jejum, oração e jejum, não foi? Hoje nós temos a palavra para estudar. Quem leu todo o livro de Esther durante esse mês? Ergue a mão assim. Poucos, hein? Bem poucos. Seria interessante a gente ler, meditar, estudar esse livro e
todos os demais, né? Conforme tiveram os estudos aqui, né? Antes foi Ruth, agora Esther. A gente tem que ter esse interesse em conhecer. Por quê? Porque quando vocês vierem para estudar a palavra aqui, ouvir a palavra, vocês já vão estar o quê? Um passo à frente para entender. Aí o Espírito Santo, ele vai revelar ainda mais coisas para você no teu entendimento. Se você orar também aliado ao estudo da palavra, mais coisas o quê? Serão reveladas para você através do Espírito Santo de Deus. E quando você alia tudo isso a um período de jejum, então, ninguém te segura mais. Porque o jejum é o momento que você para de alimentar o seu corpo por algumas horas, às vezes dias, conforme, né, aquilo que Deus colocar no seu coração, para você ter uma sintonia aguçada, uma sintonia espiritual aguçada com Deus. Aí você vai orar, quem aí é batizado no Espírito Santo, fala em línguas estranhas, vai orar mais, vai orar em línguas estranhas, vai buscar a Deus, e conforme você for buscando, Deus vai se revelando. E aí Deus vai começar a abrir portas, oportunidades para você trabalhar na obra e até mesmo no seu trabalho, portas para você estudar. Aí o Espírito Santo, você fica sensível à voz do Espírito Santo, aí ele começa a te dar o quê? A direção, as diretrizes, né, para você alcançar. Porque muitas vezes nós não sabemos como a gente vai atingir tal objetivo. Como que a gente vai resolver, solucionar um problema. Às vezes a gente não sabe. Na nossa só sabedoria humana, nós precisamos de o quê? Entrar pelas portas de Deus com louvores, oração, estudo da palavra, jejum, para que a gente possa conhecer o mistério, conhecer a solução. E aí nós vamos, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, fazendo as coisas certas, e as coisas começam a dar certo. Deus tem esse propósito para todos. Não é só para o pastor, não é só para o diaconato, não é só para o ministro de louvor. Não, o propósito de Deus é para cada um de nós. Quando nós nascemos, Deus já coloca um talento, às vezes mais de um, em nós. Talento é aquilo que você faz com habilidade, você tem a maior facilidade para fazer, que às vezes outra pessoa não tem. Significa que Deus deu esse talento, colocou esse talento em você já quando você nasce. Pensa bem, o que você mais gosta de fazer? O que você faz assim com uma habilidade que ninguém mais faz? Foi um talento que Deus te deu quando você nasceu. Esse é chamado de talento natural. Ou talentos naturais, porque às vezes a gente recebe muito mais que um. Tem gente que costura, que é uma exímia, né? Lá na Bíblia, no Novo Testamento, fala de uma mulher que ela costurava muitíssimo bem. O nome dela era Dorcas. E ela fazia muitas roupas para as pessoas necessitadas. Então ela usou ali o talento que ela tinha natural para também abençoar as pessoas, amar as pessoas num ato de generosidade. E por causa disso, quando Dorcas morreu, todo mundo começou a chorar, porque eu não podia morrer, Dorcas, porque o povo amava muito aquela mulher. E o apóstolo foi lá e Deus ressuscitou a Dorcas. De tanta obra boa que essa mulher tinha praticado. Qual é o seu talento? Será que você tem usado o teu talento para a glória de Deus? Ele te deu talento.
E Ele dá também outros tipos de talentos, que são os dons espirituais, para você entrar na batalha, você entrar na guerra, tomar uma posição firme diante de Deus e vencer. Todos são chamados para trabalhar. Todos são chamados para ganhar almas. Todos são chamados para se sentir útil na obra de Deus. E para isso é necessário que você apenas se coloque na posição. Se coloca na posição diante de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, e batalhar. Assim Esther, ela se levantou, e tomou uma decisão. Na Bíblia, temos algumas pessoas que fracassaram. Como eu falei para vocês agora há pouco, o rei Saul, ele tomou várias decisões erradas, ele fracassou, ele foi rejeitado por Deus, e Deus arrancou o reino que poderia ter passado dele para o filho, Não passou por causa desse erro grave de não ter destruído os amalequitas. Outro que falhou, não tomou uma posição firme, Sansão, desobedeceu a Deus, fez voto de nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, mas ele fazia as coisas que com o voto ele não poderia fazer. Como que acabou? Cego, porque os filisteus furaram os olhos dele quando pegaram ele, e Deus deu a força para ele, mas ele morreu no meio dos filisteus, que era onde ele gostava de viver, infelizmente, porque ele só escolhia mulher entre os filisteus, os inimigos do povo de Deus. Deus tinha chamado ele para ser o quê? Juiz de Israel. E ele falhou. Vemos também outro que falhou. Foi escolhido para apóstolo, mas traiu Jesus, Judas. Mas temos mais pessoas que acertaram do que erraram. Quem acertou? Esther, Mordecai, Noé, e como acertou, Abraão, José. José tinha tudo para dar errado, Foi vendido como escravo, depois foi para a prisão, sem ter culpa, mas confiando em Deus, Deus o elevou à posição de governador. E esse tomou a posição firme de honrar a Deus. Temos vários, Daniel. Entre os profetas tem muitos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Temos também no Novo Testamento os apóstolos, que pagaram o preço. Tomaram decisões firmes, e o maior exemplo para todos nós, Jesus. Esse não pecou, esse não errou, se entregou para morrer no teu lugar, no meu lugar. Deus não precisava de ter passado pela experiência de morte, mas Ele passou. Já pensou bem? Um Deus que passa pela experiência de morte por amor a nós. E Ele ressuscitou, vive para todo sempre, E um dia Ele há de voltar. Então Mordecai está ali na porta. E lá está a rainha, E ele saiu da porta só para ir lá falar para os judeus. Começa a orar, começa a jejuar junto com Esther,
que ela vai interceder por nós junto ao rei. E ali começa um movimento, um grande avivamento. O povo que chorava por causa da situação difícil, de repente começa a se levantar em oração. O povo começa a se levantar em jejum, começa a clamar, começa a buscar a Deus. Aleluia! Quando você ora, quando você busca, Deus responde. Deus causa um movimento muito grande. E a Bíblia diz que no terceiro dia do jejum, no terceiro dia, ela não esperou terminar para ir no quarto dia, não. No terceiro, ela vai, veste a sua melhor roupa de rainha, coloca a sua coroa, ela se prepara, fica linda, maravilhosa, na unção de Deus, cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus. E ela começa a ir lá. Ela não sabe se ela está indo em direção à morte ou se ela está indo em direção à vida. E quando ela entra lá no pátio, ela estava no pátio lá fora, viu? Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que o rei olha e vê a Esther lá. E ele acha aquela mulher maravilhosa. Meu Deus, se Esther já era bonita, se ela já era uma pessoa agradável, imagina Esther depois dos 3 dias buscando a presença de Deus. Aquela mulher estava valente ali, ela não tinha medo da morte, ela enfrentava ali a sentença de morte. Aí o rei já estende o cetro para ela, e a Esther vai e toca no cetro. E aí ele pergunta, né? Ô Esther, o que está acontecendo, Esther? O que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. E olha que aquele homem gostava daquele reino, hein? Ele gostava de tudo que ele tinha. Ele gostava das riquezas. Ele gostava de tudo aquilo que ele havia conquistado. Mas de repente ele fala, eu te dou até metade do reino. O que você quer? Esther foi esperta, porque ela estava ali na direção de Deus. Ela não ia falar a coisa errada na hora errada. Ou mesmo a coisa certa dita na hora errada também não dá certo. E ali ela convidou, rei, se eu sou agradável ao rei, eu quero convidar o rei e Amã para o banquete que eu vou preparar. Aí o rei ficou todo feliz, né? Já mandou chamar Amã para se preparar. Amã, que era muito orgulhoso, né? Ficou mais feliz ainda. E ele falava, né? Só eu fui convidado, junto com o rei, para o banquete com a rainha. Como é a pessoa, né, que não tem nada de Deus, né? Cheia do orgulho, cheia do pecado, cheia de mágoa, de ira, de ódio. Ele estava todo feliz, né? Ele estava todo feliz. Aí ele vai lá, participa daquele primeiro banquete, e o rei fala para Esther, Esther, o que você quer? Eu te dou até metade do reino. Aí ela disse assim, olha, se é do agrado do rei, venha novamente o rei e Amã amanhã para outro banquete que eu vou preparar para vocês dois. Se fosse outra pessoa, é agora que eu vou pedir, né? Aguentei uma vez, mas na segunda eu não vou aguentar. Mas ela estava ali, na direção de Deus. Quem está com a sabedoria, com a graça de Deus, não faz pedido na hora errada. Até o pedido para fazer tem que ser na hora certa. E aí Amã saiu do banquete todo feliz, né? Já ia para casa dele, mas ele passa pela porta do palácio. E lá quem ele vê? Mordecai lá, vestido de pano de saco, cinza na cabeça. E ele não se inclina quando ele passa. E aquilo dá uma raiva, um ódio nele. Ele vai na casa dele, chama os amigos bajuladores dele, né? E a esposa está junto. Ele fala, olha,
eu tenho isso. Eu fui elevado como o cargo mais alto do rei. Eu tenho tantas coisas. Eu tenho essa casa maravilhosa. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho isso da parte do rei. Eu tenho o anel do rei. Eu tenho autoridade da parte do rei. Mas enquanto aquele Mordecai, aquele judeu estiver lá na porta da cidade, nada disso adianta para mim. Olha só. E olha que ele amava as coisas que ele tinha. Mas o ódio que ele tinha dos judeus, de Mordecai, era tão grande que ele dizia que tudo que ele tinha, toda a posição que ele tinha alcançado, não era insignificante para ele enquanto Mordecai fosse vivo. Aí a esposa vai lá, né? Ô esposa tola, né? Dá um péssimo conselho, né? Olha, faz lá uma forca de 24 metros para você enforcar o Mordecai. Aí os amigos falaram assim, boa ideia, todo mundo incentivou. E lá ele foi, né? Para ordenar para que aquela forca fosse preparada para Mordecai. Os inimigos podem preparar uma forca para você. Pode tentar acabar com a tua vida. Mas se você estiver na presença, na posição de Deus, nenhum mal vai te atacar. Nenhum mal vai chegar até você. Ainda que seja a morte, não vai chegar. E aquele homem ficou lá todo feliz com a construção daquela forca. E a Bíblia fala que naquela noite o rei foi dormir e o sono fugiu. Ele teve uma crise de insônia. E o que a gente faz quando a gente perde o sono? A gente lê um livro, né? Que é para ver se força, né? Vira o sono. E ali o rei, então, ele vai lá para o trono dele e manda os servos ler alguma coisa para ele. Pega o livro lá das memórias e começa a ler. E aí eles vão lendo os feitos do rei Assuero. Olha, e vem, fez isso, e fez aquilo outro. Quando de repente eles leem lá que 2 eunucos tentaram matar o rei Assuero, mas Mordecai avisou e foi poupada a vida do rei. Isso já era de manhã. Aí ele pergunta para os servos, né? O que foi feito em favor e benefício de Mordecai? A resposta foi: nada foi feito. Nada, ninguém fez nada. E nisso lá vem o Amã, correndo, levantou cedo, né? Se arrumou e já ficou lá no pátio, lá, esperando a autorização, porque ele queria ser o primeiro a falar com o rei. E de repente o rei olha e fala assim: quem que é que está chegando ali? Aí os servos respondem: Amã. Manda ele entrar. Aí ele faz antes que o Amã pedisse autorização para matar o Mordecai na forca, o rei fala: Amã, o que a gente pode fazer por um homem que o rei se agrada? Ele já pensou: quem que o rei se agrada? Claro que sou eu, né? Sou eu sou o cara. Eu. E ele já falou, né? Olha, o homem de cuja honra o rei se agrada, ou ele deverá vestir as roupas do rei, colocar a coroa do rei, montar no cavalo do rei e pegar o príncipe mais importante do reinado, e ele vai passar por toda a cidade gritando: isso se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Aí o rei falou assim: ótimo, gostei.
corre, corre, pega correndo as roupas, pega a coroa, providencia o cavalo e faz isso com o judeu Mordecai. Na Bíblia nem fala como ele se sentiu na hora. Ele teve que sair correndo, porque quando o rei mandava fazer alguma coisa, ele tinha que ir rápido. Aquilo acho que não deu tempo nem dele pensar. E ele chega lá no portão lá e tem que vestir Mordecai. Tem que pôr a coroa na cabeça dele, ajudá-lo a levantar, subir no cavalo. E foi andando por toda a cidade e anunciando: isso se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Isso se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Imagina como que ele ficou, hein? Andar toda a cidade numa humilhação dessa, exaltando um judeu. Deus exalta os seus. Foi uma recompensa ainda que tardia, mas foi na hora certa. Se Mordecai tivesse recebido alguma recompensa no dia, ele poderia morrer na forca. Mas Deus deixa na hora certa para ele receber recompensa e não ir para a forca. Porque como que a mãe ia chegar, ter a coragem de chegar lá no rei e falar: agora eu posso enforcar Mordecai? O homem de cuja honra o rei se agrada. Não tinha como. Não tinha como. E são essas situações que Deus cria quando nós buscamos a face dele, quando nós buscamos e lutamos com as nossas armas espirituais. O milagre começa a acontecer. E aí, quando termina tudo aquilo, ele vai para a casa dele, ele está enojado, ele sente nojo daquela situação, deve ter ficado todo suado, a perna acho que não estava nem aguentando mais, né? Porque andou durante muitas horas para exaltar. Voz, eu acho que ele nem tinha mais, de tanto que ele teve que falar a respeito de Mordecai. E ele está ali falando, e aquelas pessoas, a esposa, os amigos, falou: se esse homem é judeu e você já começou a cair diante dele, você não vai prevalecer contra ele, não. E aí eles estão falando, não dá nem tempo, e já chega ali os funcionários do palácio e fala: vai, o rei mandou te chamar para ir para o banquete da Esther. E ele já sai correndo para ir lá no banquete. E ele está ali todo feliz, né? Se achando ainda o homem, né? Que o rei e a rainha amam. Quando o rei pergunta para Esther o que ela quer, ela começa a chorar e contar que tem um homem querendo matar não somente a rainha, mas todo o povo da rainha. Ainda que se eles tivessem que ser vendidos como escravos, ela não falaria nada, ainda que seria grande a perda do rei. E aí o rei, assustado, fala: mas quem é esse homem? E ela diz: é esse, Amã, o mau Amã. E aí o rei se levanta enfurecido e sai ali para o terraço do palácio. E ele já estava com muita raiva, e o Amã já desconfiando que era uma sentença de morte. Ele vai para pedir para a rainha, ele tropeça e cai em cima. A rainha estava na cama dela, ele cai em cima da rainha, e o rei volta e vê ele naquela situação, ainda fica mais bravo ainda. Onde já se viu? Será que ele quer também atacar a rainha na frente do próprio rei? E todo mundo sabia que aquela hora era sentença de morte. Já cobriram a cabeça do Amã, e um dos funcionários diz assim: ó rei, ele preparou uma forca de 24 metros para matar o Mordecai.
Aí o rei fala: enforca ele nela. E lá se foi o inimigo de Mordecai. Assim age o nosso Deus. Tudo começa a dar certo. É como uma engrenagem, né? Não tem peça que dá trabalho ali não. Não tem peça quebrada quando Deus age. A coisa começa a se encaixar. A coisa começa a dar certo e não tem para ninguém. Porque quando Deus entra no negócio, a vitória é certa. Deus opera através de mistérios. Deus opera na vida daquele que crê. E Ele guarda o seu povo, mesmo em situações adversas. E dali em diante, depois daquele jejum, eles vão se fortalecendo cada vez mais. Esther e Mordecai, e conversa com o rei, e o rei dá o anel para Mordecai, para que eles façam um novo edito, uma lei para salvar os judeus, porque aquele decreto não podia ser revogado. E teve uma coisa que eu esqueci de falar. Mordecai também, ele fazia parte da nobreza, tá? Entre os teólogos, eles acreditam que ele tinha um parentesco lá com a família do rei Saul. Então Deus levanta em outro tempo um que é lá do povo de Saul para enfrentar o Amalequita e para vencer. E eles fazem um decreto que no dia que as pessoas tentarem atacar os judeus, eles poderão se defender sua família, porque antes eles não poderiam. Pelo decreto eles tinham que ser mortos e perdiam todos os seus bens, ia passar para aquele que os matasse. Mas agora a lei é mudada e tem uma lei: pode se defender, pode se defender, pode se defender. Aleluia! E quando você chega lá lendo até o final do livro de Esther, o povo judeu mata muita gente, consegue se defender, consegue salvar as suas vidas, e são mortos os 10 filhos de Amã neste embate. E aí Mordecai, ele institui a festa de Purim, onde o povo tem que celebrar todos os anos, e os judeus celebram isso até hoje, por causa dessa grande vitória, desse grande livramento que Deus deu para o seu povo, ainda que eles estavam em terra estranha, eram estrangeiros. Deus honrou, porque eles creram na operação de Deus, buscaram ajuda de Deus. E ali tem um mistério. Os filhos de Amã, 10 filhos, eles estavam mortos. Mas para Esther não foi o suficiente. Ela pediu algo para o rei. Ela falou: coloca os 10 filhos de Amã na forca. Já estava morto. Para que ir para a forca? Para servir de exemplo. É isso que acontece com aquele que se levanta contra o povo de Deus. É isso que acontece com aqueles que são maus. E os judeus, a cultura judaica diz que tem um código aqui nesse livro, nesse pedido de Esther, porque quando teve o holocausto e 11 pessoas foram condenadas à morte, aquelas pessoas, elas poderiam ser o quê? Tinha cadeira elétrica, tinha injeção letal já naquela época, mas eles vão ser enforcados. Eram 11, os filhos de Amã eram 10, só que um dos 11 comete suicídio, e no dia do enforcamento são 10. Então os judeus
só vi ali Deus através da boca daquele homem, porque antes de um deles, daqueles condenados serem mortos, pergunta: qual que é o teu nome? E ele fala: você já sabe o meu nome, fala qual é o seu nome. E ele fala o seu nome, e ele fala assim: são 10 os mortos, hoje é a festa de Púrim. Os jornalistas não entenderam nada na época, porque a festa de Púrim geralmente é em março. Eles estavam em outubro, mas foi uma atitude profética muitos anos antes. E agora no holocausto, os 10 na forca, para festejar, porque o povo de Deus, ele estava sendo novamente justiçado. O povo de Deus iria ser guardado. Glórias a Deus, glórias a Deus. E ali, para encerrar, né? Durou 20 anos o reinado do rei Xerxes. E durante todo esse tempo, Mordecai foi o principal, depois do rei. Com ele estava, a autoridade que antes era de Amã. Tudo foi passado para ele. A casa, as riquezas, tudo que ele tinha foi passado para Mordecai. E Mordecai trabalhou com empenho, com sabedoria, com inteligência, com justiça. Ele era tão bom para defender os judeus, como ele era bom para o povo persa. Todos gostavam de Mordecai. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, que pode fazer o impossível em favor do seu povo. Você está pensando que você é diferente de Esther, porque ela era rainha? Você está achando que você é diferente de Mordecai, porque ele era um homem muito inteligente e ele era da nobreza? Você também, quando você aceita Jesus, você faz parte da nobreza. Você faz parte da nobreza. Filhos e filhas de Deus, reis, príncipes, sacerdotes. Aleluia! Glórias a Deus. É só clamar, é só confiar. Assim como Esther confiou, assim como o povo judeu se lamentou e orou e jejuou e buscou a face de Deus, Ele também pode fazer na sua vida. Toma uma posição firme diante de Deus. A partir de hoje eu vou sair daqui e eu vou ter mais firmeza nas minhas decisões. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou estudar mais a palavra de Deus. Faça um propósito diante do Senhor. Faça um propósito diante daquele que pode te salvar de toda e qualquer situação difícil. Situações difíceis, elas vêm e elas passam. E quando você passa por elas, quando você termina, você é aprovado, você passa por um novo ciclo na sua vida espiritual diante de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Feche os seus olhos.